Nem todos tornam-se líderes, mas nós acreditamos que Deus deu potencial para todas as pessoas se tornar um líder. Um líder basicamente é um influenciador. A primeira influência é a influência sobre si. Ninguém pode liderar o outro se não liderar a si mesmo, né? Então, o lugar que você é enviado, certo? Ou seja, o lugar da sua missão é o lugar da sua provisão. Certo? Então, quando você tem essa missão de fazer o bem, de impactar pessoas com produtos e serviços, o que acontece? Se torna uma missão. E a terra da sua missão é a terra da sua provisão. Ou você confia que Deus te enviou e a coisa vai dar certo, então esqueça, você nunca vai para a grandeza. Então, o dormir com 100 mil, com 200 mil, com 1 milhão, com 1 bilhão para pagar, se você sabe que você está cumprindo a sua missão, tem alguém lá em cima que vai trazer a provisão. Falar da vida, ela é feita sobre espírito, alma e corpo. Do meu ponto de vista, não há como chegar na alta performance sem ter uma vida espiritual. Busque espiritualidade, né? Busque essa presença de Deus, busque estar mais próximo, compreender, né? Busque pessoas que possam te ajudar nisso, porque esse caminho da espiritualidade com certeza vai refletir no seu empresariado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Arena da Riqueza. E esse episódio de hoje eu tenho certeza que ele vai ficar para a história, porque não foi fácil a gente trazer esse homem aqui. Não foi fácil, só que nós somos insistentes, né? Tem uma agenda muito, muito lotada e você vai entender a história, você vai saber o porquê. Não é isso, amor? É um episódio emblemático, né? Mas é um episódio muito interessante. Eu tenho certeza que se você está buscando aqui, sabe aquele algo a mais, aquela procura por você entender aquelas questões que você tem lá no íntimo, lá no coração, e você não encontra respostas e que te perturbam? Então esse é o episódio. A gente está com quem hoje, amor? Nós estamos com o Bispo Cristiano Paulino. Que legal, cara. Que bom. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza absoluta, Bispo, que essa sua participação vai ajudar muito, muito a nossa audiência, que é feita de empresários, de pessoas que estão todos os dias buscando melhorar a performance da sua empresa, e também aqueles pessoas que estão começando agora, estão querendo dar início a uma jornada do empreendedorismo, e eu tenho certeza absoluta que você tem muito a ensinar pra gente. Obrigado, viu? Isso, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra, uma alegria estar com vocês. Já estou acompanhando o podcast. Já tem me ajudado muito também. Que legal, né? Hein? De espectador a participante. E foi tão difícil me trazer que eu acho que bastou um convite. Eu falei, meu Deus, eu já não acredito, né? Vou estar com vocês, mais uma honra. E parabéns pelo podcast. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, que vocês estão aqui compartilhando. Aqui também os outros convidados que passaram aqui. Obrigado. Bom, para quem não conhece ainda o Bispo Cristiano Paulino, ele é Bispo da Sara Nossa Terra. Hoje você tem 12 igrejas e 6 pontos de pregação, que ainda não são igrejas, mas vão virar igreja, né? E o que eu preciso que você agora pare tudo que você está fazendo e dê atenção. Nós vamos conversar com uma pessoa que, além de ter uma experiência empresarial, porque você viu que ele movimenta 12 negócios diferentes, porque no final das contas, né, uma igreja tem luz para pagar, tem conta, tem funcionário, então é uma administração que tem a sua complexidade, né, mas não é uma administração convencional, porque o principal ativo são pessoas. Então vamos lá, Bispo, para a gente iniciar esse papo. Como fica isso? Qual é a distância que fica entre um administrador de um negócio, né, e um pastor de ovelhas? Perfeito. Eu acredito que esse aqui é a grande crise, que pode se tornar uma crise no ministério, como não? Até porque toda igreja, ela tem, eu vou falar assim, é como se fosse um avião com 2 asas. Nós temos a parte eclesiástica, né, que é a parte que cuida de vidas, de famílias, cujo é o principal propósito de uma igreja. A pregação do evangelho, compartilhar o amor de Deus, né, que está em Cristo Jesus. E nós temos uma outra asa aqui do avião, que é a parte do CNPJ da igreja, a parte organizacional da igreja, certo? Então nós temos aqui uma gestão espiritual, eclesiástica, mas nós também temos uma gestão empresarial, porque nós temos um CNPJ. Nós temos conta para pagar. Você muito bem falou, nós temos luz, temos água, né? Nós pagamos também, enfim, nós temos as contas
e a gente não pode pagar a conta. A gente usa a oração para que Deus nos dê sabedoria e força para trabalhar, mas eu não posso pagar as contas com o meu fornecedor orando pelo fornecedor, né? Ele não aceita, né? Como se ele aceitasse, né? O proprietário do espaço não aceita uma oração como pagamento, né? Não. Vou pagar o aluguel e falar, olha, eu não estou com dinheiro, mas eu tenho uma oração, né? Posso te ajudar aqui. Posso te ajudar aqui, né? Então, certo. Tem essa complexidade, sim. E, bispo, nesse universo, muitos pastores, eles colapsam. Eles não conseguem se desenvolver e muitos têm que sair, assim, abandonar o ministério, né? Porque ele também tem conta para pagar em casa. Sim. Como é que essa relação é por denominação? Como é que fica essa relação de trabalho, né? Vamos chamar assim, trabalho secular. Perfeito. Tá? E o ministério? Perfeito. Um ponto muito importante que você está tocando, Otávio, porque a grande parte dos pastores, a grande parte deles não tem um ministério cujo ministério consegue arcar com as despesas do pastor, para que ele se dedique integralmente à obra, certo? Se você for olhar aí quantas igrejas nós temos, se você observar bem, são igrejas pequenas, porque nós temos sempre aquela visão para as igrejas maiores, as mais midiáticas, não é? Então a gente, às vezes, corre até o risco de achar que todas são assim. Mas a grande maioria, eu posso dizer até 90%, são igrejas pequenas, são igrejas cujo pastor, além de ser o pastor, ele precisa levantar recurso para si e para a família. Né? O pastor, na grande maioria, casado, tem filhos, não é? São poucos, ou a minoria que não são casados, são celibatos, né? São muito poucos, mas a grande maioria tem família e ele precisa fazer o quê? Tem filhos, os filhos estudam, não é? Tem sua casa e ele precisa levantar recursos para a sua casa e estar à frente também da obra que Deus o chamou. Não é? Então, realmente, aí é por denominação. No caso da Sara Nossa Terra, ela permite, sim, que o pastor possa trabalhar, inclusive ele incentiva que trabalhe. Porque ele trabalhando, ele tem um outro aspecto. O pastor que trabalha, ele está inserido na sociedade. Ele está muito inserido nas necessidades da sociedade. Ele entende melhor o jogo da necessidade mesmo. Perfeito. E entende a necessidade das pessoas, né? Que é o principal. Exatamente. Quando você está no tempo integral, somente existe um certo afastamento. Tá? Claro que ele está sempre com ovelhas, conversando, são empresários, mães, jovens, enfim. Mas quando ele está inserido no mercado de trabalho, ele está no dia a dia. Certo? Então tem um aspecto de conviver também com as pessoas no dia a dia, no que a sociedade está vivendo, né? E hoje você tem essa atividade? Como que acontece, Vitor? Tem essa atividade. Não é? Eu tenho uma imobiliária, né? Nós estamos aqui no Balneário Camboriú. Eu acho que a imobiliária seria... No epicentro do Brasil? Exatamente. Uma vez eu fiquei sabendo que, né, quem nasce em Curitiba é curitibano, não é? Quem nasce e quem nasce no Balneário Camboriú é corretor de imóveis, né? Então, quer dizer, a gente respira isso. Então, acabou, até por uma questão de oportunidade, convite, eu inseri nesse mercado, vai fazer 1 ano, certo? Mas sempre, a minha formação ela é administração com tecnologia de informação, então sempre já tive empresa de marketing, certo? Já tive podcast, tive podcast. E o homem perguntando, cara, o que a gente vai fazer? Eu falo, meu, você vai dominar tudo. Já tive podcast, não é? Já tive empresa na área de consultoria, e agora na área de imobiliária. E a minha esposa, ela é terapeuta sistêmica familiar. Então, nós estamos inseridos no mercado de trabalho. No início da obra, aqui no Balneário, eu fiquei tempo integral, porque nós iniciamos uma obra, iniciamos de dentro da nossa casa. Você não é daqui, né, bispo? Você veio de... Sou de Curitiba, toda a minha família é curitibana, mas nós estávamos há 7 anos no Mato Grosso. Estávamos ali como pastores missionários no Mato Grosso, fiquei em Sinop e depois Cuiabá. Olha só, a gente veio de Curitiba também. Curitiba. Eu praticamente sou Curitiba. eu sou gaúcha, sim, mas morei 20 anos em Curitiba. Então, na minha linha do tempo, eu tenho mais tempo de vida em Curitiba, sou quase uma curitibana. Verdade. E a gente veio de lá da pandemia. Da pandemia. Da pandemia a gente veio morar pra cá. A gente migrar aqui para Santa Catarina, para essa terra abençoada. Quando a oportunidade da internet surgiu, a gente foi para a internet e viemos para o litoral. E para o litoral. Então... Fizeram uma boa opção, né? Esse litoral maravilhoso de Santa Catarina, né? Eu sou curitibano e catarinense de coração, né? Eu amo demais essa terra. Rapaz, a gente está aqui... É uma terra fácil de amar, não é? A gente está aqui, é difícil, vai fazer 5 anos que a gente está aqui. Não, faz 4. 4 anos e a gente também, cara, já viramos catarinense de coração. Vira rápido, né? É rápido, né? A gente até esquece. Mas assim, quando a terra prospera, quando é uma terra que prospera, né, você cria esse laço.
Perfeito. Né? E Santa Catarina, no Brasil hoje, é um lugar que tem essa característica de prosperidade. Quando você pisa aqui, você sente a prosperidade. E é triste ver que isso incomoda muita gente que está fora daqui. Sim. Né? Isso é triste. Mas, enfim, Bispo, uma questão hoje... Você tem mais de 100 mil reais de compromisso mensal para manter as tuas igrejas, cara. Só de aluguel. Só de aluguel. E tu dorme de boa. Às vezes. São 12 igrejas, né? São 12 galpões, salões, salas, né? Que nós temos alugado, né? E realmente chega a essa quantidade de valor, né? Aonde estão todas as unidades? Todas. As unidades estão assim. Nós temos Bombinhas, Itapema, Tijucas. Aqui no Balneário são 2 igrejas. Temos em Itajaí 2 igrejas. Temos Navegantes, Pissarras. Temos Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Pomerode. Então estamos aqui. Temos também... falei já Pissarras, não é? Foi. Falei também Tijucas, porque são... Itapema tem? Itapema temos também. Né? Porto Belo. Porto Belo, começamos uma obra em Porto Belo, temos também ali já... Quando eu falo que são pontos de pregação, já é um grupo que está estabelecido, onde tem um líder, e ali nós estabelecemos um ponto de pregação até que se torne uma igreja, né? Quando se torna uma igreja? Quando ela pode alugar o salão, ter uma liderança estabelecida e ela se torna autossustentável, ela já consegue se sustentar, pagar o aluguel, pagar luz, água, aquelas despesas iniciais, então ali se torna uma igreja, né? Então hoje tem unidades já consolidadas e em consolidação. Isso, são 12 igrejas consolidadas e 6 que, se Deus quiser, este ano tornam-se igreja também. Igreja. E qual é o critério para se tornar uma igreja? Sair dessa fase de congregação... Perfeito. E se tornar uma igreja efetivamente para ali entrar no quadro, digamos assim. Perfeito. O critério eclesiástico é que haja uma liderança. Tá. Normalmente tem um casal. Como nós começamos com muitos jovens, nós começamos aqui com adolescentes, na verdade. A Sara, ela é muito jovial, né? É uma empresa que... É uma igreja que tem muito jovem, muito jovem. Perfeito. Nós começamos aqui, meus filhos, quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás... Meu filho mais velho estava com 21 e a minha filha com 13 anos. Então, essa garotada faz um link muito rápido. Né? Faz, muito rápido. Conecta muito rápido. Conecta. Muito rápido. Meu filho é músico, né? Então, por ser músico, também se conectou. Mais um ambiente muito fácil de conectar. Exatamente, né? Então, tinha um cabelão enorme até a cintura. Então, rapidamente conversava com a galera sobre música, enfim. Né? E nós conectamos ali, rapidamente, com uns 40 adolescentes. Meu filho com 21 era o tiozão da turma, era o mais velho. E esses adolescentes foram tendo uma transformação de vida, que é o que Jesus faz, que a palavra de Deus faz. Isso não é algo que o homem pode fazer, porque é uma transformação de dentro para fora. E quando você vê um adolescente transformado, honrando pai, honrando mãe, né, com a cabeça no lugar, né, com a espiritualidade, chama a atenção de qualquer adulto, né? E transforma uma casa. E o que aconteceu foi que as famílias começaram a vir para a igreja para saber o que esse filho estava ouvindo que transformou. Né? Posso aqui tocar, né? Nós tivemos muitos casos, por exemplo, de jovens com a questão de drogas. Aqui em Balneário, demais. Então, muita Nós coisa. estávamos num período onde o suicídio estava assim, aqui no Balneário Camboriú, estava... Foi uma fase pesada. Pesada. Então, nós acompanhamos muitos casos assim. E que foram sendo revertidos, ou seja, pessoas com alto corte, né, nas drogas, na depressão, né, adolescentes. Né? E o que aconteceu? Os pais e as mães foram impactados dentro dos seus lares e começaram a vir para a igreja. Então, hoje nós temos 70% dos nossos adultos são os pais desses jovens que chegaram na igreja. E o que aconteceu? 10 anos depois, agora está completando 11, em maio fará 11 desse ano, né? Mas 10 anos depois, a nossa liderança, os nossos pastores e os nossos missionários são esses adolescentes. Olha só. Que chegaram na igreja, foram discipulados e desenvolveram juntos. Que não deixe de ser uma estratégia comercial olhando do ponto de vista da gestão de um negócio. Agora você é mestre nisso, agora você pode falar. Não, porque eu tenho um negócio, eu preciso definir o modelo
de desenvolvimento dele. Então, alguém vai buscar ali a venda direta, a franquia, você vai buscar vincular direto ao consumidor final, e você usa uma estratégia muito, muito bem organizada, que inclusive a gente tratou sobre essa questão ontem no treinamento, que é quando... A liderança. Você lembra disso? A liderança, né? Que Moisés junta a galera e Jetro, o sogro dele, fala, peraí, cara, você vai pirar. Não, que a gente estava vendo ontem em Êxodos 18, né? Que é justamente a primeira vez que é mencionado na Bíblia a possibilidade de exercer uma liderança. Perfeito. A gente com a família ontem e antes no treinamento. Que legal. E sabe que TGA, né? A minha formação é administração. Certo. E TGA, Teoria Geral da Administração, é baseada em Jetro. É baseado em Jetro. Você vai Jetro. olhar todos os departamentos. Viu? Olha só. Viu? Hoje nós temos outras formas de gestão, né? Principalmente agora, né? Com internet, né? As pessoas Sim. hoje, né? Enfim. Mas a gestão de departamento, a departamental, é inspirada em Jetro. O que Jetro fez? Ele criou departamentos e cada departamento tem um líder. E cada líder com a sua capacidade. Quem tinha capacidade para cuidar de 1000, cuidava de 500, de 100, de 10, né? Mas todos estavam cuidando e assim as informações os problemas conseguiam ser geridos, solucionados. E só os maiores. Os maiores chegam para a diretoria, Chegava né? a diretoria. E o maior chegava para o presidente maior, né? Olha só, cara, verdade. Então, que interessante isso, né? Então, Muito a sua interessante. base de estudo e de atuação hoje, dá para dizer que ela se baseia no ensinamento departamentalizado de Jetro? Também, uma parte sim, tá? A gente tem os departamentos, mas a gente trabalha muito com o modelo de formação de liderança, certo? Essa formação de liderança, a gente acredita, nem todos tornam-se líderes, mas nós acreditamos que Deus deu potencial para todas as pessoas se tornar um líder. Um líder, basicamente, é um influenciador. Um líder é um formador de opinião. Um líder é uma pessoa posicionada. E nós queremos que todas as pessoas cristãs, principalmente, têm um posicionamento, têm uma influência, não é? Certo. A primeira influência é a influência sobre si. Ninguém pode liderar o outro se não liderar a si mesmo, não é? Certo. Então, a primeira coisa é comece a liderar você. Comece a liderar sua saúde espiritual, emocional, sua saúde física, não é? Certo? A partir dessa liderança, ela começa a influenciar outras pessoas. Então, o que é que nós trabalhamos? Com uma liderança que acontece de maneira natural. Você não precisa se tornar um líder. Você precisa só se tornar o que Deus chamou para você ser. Muito bom. E olha como isso casa com o projeto Arena da Riqueza. Inclusive, se você está aqui assistindo a gente, você está pensando, é um podcast. Não, a Arena da Riqueza começou com um podcast, tá? Mas é um sonho, é um propósito desde 2018, né, amor? Que a gente começou a falar sobre isso, que nada mais é do que um alavancador de empresários. Perfeito. Nós acreditamos que o CPF é o que define o tamanho do CNPJ. Se o teu CNPJ está pequeno, é porque o teu CPF está pequeno. Aumenta o teu CPF que o teu CNPJ expande. E o teu CPF, ele é composto por corpo, alma e espírito. Perfeito. E é isso que você acabou de colocar. Né? Então, dentro da Arena, você que é empresário, digita assim, www.arenadariqueza.com.br. Você vai encontrar tudo que a gente acredita, a forma que a gente conduz a nossa comunidade. A gente acredita que você, como CPF, em corpo e alma e espírito, ao se desenvolver, e dentro do nosso programa você tem uma esteira muito legal de conteúdo prático para você desenvolver, não é ficar estudando. Tá aí, tá na telinha aí, ó. Você vai estudar, ok? E vai entrar em ação e vai converter em resultado. Porque o empresário que no final do dia não tem resultado, ele quebra. Perfeito. Que representa um CPF pequeno. E a sua empresa vai ter todo o suporte que precisa, porque ela precisa de gestão patrimonial, processo e desenvolvimento. Na outra ponta tem a sua empresa. Então, é um ambiente para você, que é empresário, ter tudo o que você precisa para crescer e desenvolver o teu negócio. Perfeito. Claro. Eu queria buscar, porque eu acredito que eu não respondi a pergunta. Certo. Nós fomos para um número de igrejas, não é? Mas a pergunta é, você dorme com mais de 100 mil reais de aluguel para pagar? Não foi essa a pergunta? Eu acho que eu não respondi. Como que você dorme com 100 mil reais? Eu estou dizendo porque em Curitiba a gente tinha um aluguelzinho também bem salgado, chegava ali uns 35 pau por mês. E vamos falar uma coisa. Quando eu era menino, eu fazia assim, tinha um cheque, né? Dá um cheque para 30 dias. Esses 30 dias parece que levava quase uma eternidade, né? 30 dias passa tão rápido, né? Verdade. Agora vira um mês assim e as contas voltam, né? É verdade. Certo. Quando você tem um cheque para receber, demora. Quando você tem para pagar, é rápido. É verdade. E eu sempre falo para nossa comunidade de fé que tem duas coisas que é certeza nessa vida. Certo. Uma, a volta de Jesus, e a segunda, o boleto para pagar. Se tiver boleto, ele vai chegar para você pagar. Não tem jeito, né? Então, mas o que acontece? Tem algo interessante que talvez
vai fazer sentido para o empresário, empreendedor que está aqui nos acompanhando. Eu tenho uma frase, nós temos uma frase na nossa liderança que é o seguinte: para o lugar que você é enviado, certo? Ou seja, o lugar da sua missão é o lugar da sua provisão. Então, quando nós entendemos que a nossa empresa, o nosso projeto empresarial, enfim, aquilo que nós estamos empreendendo é uma missão, certo? E agora estou falando de maneira holística, corpo, alma e espírito. Ok. Nós estamos sendo enviados, porque o que é uma empresa? Uma empresa tem produtos e serviços que vai beneficiar alguém, que vai beneficiar pessoas. Ela resolve problemas. Resolve problemas, certo? Então, de certa maneira, você está fazendo bem. Você está fazendo bem. Sim. Se a sua empresa está fazendo bem e escalando com isso, você vai prosperar, né? Se tiver uma boa gestão, enfim, né? Mas você está fazendo bem, certo? Então, quando você tem essa missão de fazer o bem, de impactar pessoas com produtos e serviços, o que acontece? Se torna uma missão. E a terra da sua missão é a terra da sua provisão. Ou você confia que Deus te enviou e a coisa vai dar certo, então esqueça, você nunca vai para a grandeza. Então, o dormir com 100 mil, com 200 mil, com 1 milhão, com 1 bilhão para pagar, se você sabe que você está cumprindo a sua missão, tem alguém lá em cima que vai trazer a provisão. Ixi. Faz a lição de casa, né? Faz a sua parte, que a parte dele ele faz. E vou dizer, faz bem feito, viu? Faz bem feito. Nunca deixa de fazer, né? É muito interessante porque muitos pais, alguns até empresários, chegaram para nós e nos ajudaram. Isso é maravilhoso, porque eles chegaram e falaram assim, bispo, como que o senhor faz as coisas acontecer aqui e tal? Só tem jovem aqui, eu fico imaginando como é que paga as contas. Então, algumas pessoas, no decorrer, nos ajudaram. Caramba. E foi muito bacana isso, entendeu? Foi muito legal. A provisão, né, cara? Para ver a provisão. Eu queria contar rapidamente uma história. Quando nós começamos no hotel, nós não tínhamos ainda um aluguel, um galpão, enfim, uma sala. E nós estávamos no hotel fazendo as reuniões. E todas as reuniões que eram aos domingos, o que entrava de oferta, porque uma igreja ela recebe ofertas voluntárias, são contribuições voluntárias. Certo. Então, o que acontece? As contribuições chegavam e dava exatamente para pagar aquele aluguel daquela sala com aqueles equipamentos que nós alugávamos do hotel. Era provisão por dia. Era cara. Provisão. Era exatamente, quando nós estamos falando de Êxodo, e nós sabemos que Êxodo, o povo saiu do Egito e até chegar na Terra Prometida passou pelo deserto. E no deserto tinha o maná. E o maná era o alimento do dia, cara. Sabe? Então, o que acontece? A gente percebe que Deus vai fazendo as coisas na hora certa, no momento certo, dando a provisão correta, nem mais e nem menos, até o momento que você vai chegar, né, na arena da riqueza, vai chegar na sua terra prometida, e ali você pode transbordar para que você possa compartilhar com os outros. Então, é algo maravilhoso. Então, talvez um empresário, uma empresária que vive, né? Um empresário é um lutador, né? É um guerreiro. É um guerreiro. No Brasil é um guerreiro. É um guerreiro, não é? Então, sabe que você está na sua empresa é uma missão de Deus. Abraça o que você está fazendo. Se é missão de Deus, né? A terra da sua missão, o lugar da sua missão é o lugar da sua provisão. Vai ter provisão. Muito bom. Você tá vendo? Para tudo que você tá fazendo, meu. Para tudo. Encaminha pega esse aviãozinho que tá aí, eu não sei onde você tá assistindo, se é pelo Instagram, se é pelo YouTube, encaminha esse material para quem você conhece e quer bem. Porque não tem jeito. A gente que está empreendendo, a gente que está jogando esse jogo, a gente tem um desafio. E esse desafio, de fato, ele é diário. Né? Não é um desafio de escala de 3 por 1. Né? Não, é diário. E você precisa se fortalecer nesse tripé de corpo e alma e espírito para você ficar mais forte. A gente, na Arena da Riqueza, bispo, a gente acredita que a prosperidade só acontece quando você tem esse tripé em harmonia. Perfeito. Quando você não tem esse tripé de corpo e alma e espírito em harmonia, o dinheiro ele está na frente. Você tem a vontade, a ganância pelo dinheiro é maior. E quando você coloca esse tripé em harmonia, você fica obcecado por eficiência. Perfeito. Você quer ser mais eficiente. O dinheiro passa a ser consequência, porque o dinheiro persegue o eficiente. Guarda isso. Boa. O dinheiro persegue o eficiente. É assim que funciona. Mas para você ser eficiente de verdade, para poder reinar em prosperidade, é corpo e alma e espírito, não tem como. Interessante, não? Interessante que no Evangelho de Lucas, quando fala que Jesus estava no auge do seu ministério, que Jesus teve um auge no seu ministério público.
Certo. No final do ministério, ele ficou mais com os discípulos, até porque ele estava sendo muito perseguido. Certo. Ele ficou mais falando das parábolas, ensinando as parábolas, você percebe. E ele ficava com os discípulos e ensinava as parábolas. Mas no auge, muita cura, muita gente vindo até Jesus, né, de todos os lugares ali ao redor de Jerusalém. E tem uma frase muito interessante. Lucas fala o seguinte: e tudo que ele fazia, ou seja, tudo que Jesus fazia era excelente. Que interessante, né? Ou seja, ele trouxe a palavra excelência para o ministério de Jesus, né? Então você vê que você tem o espiritual, mas você também tem o terreno. Você tem a parte que Deus faz, a parte que é espiritual, a parte que, né, enfim, é a parte da oração, é a parte que você não toca, né? É o subjetivo, né? É a tua oração, a tua meditação, a tua fé, mas tem o dia a dia, tem a tua gestão, tem aquilo que você tem que fazer. Quanto mais você fazer aquilo que é excelente, e você falou perfeito, mais você vai atrair aquilo que é abundância, riqueza, que nós chamamos de bênção na palavra de Deus, né? Sim. Então, cada vez mais que nós buscamos a excelência, porque a excelência está em Deus. Tudo que Deus fez é excelente, né? A gente olha para esse mar lindo, maravilhoso, a gente consegue ver a grandeza de Deus e a excelência de Deus. A gente olha um relacionamento de um casal em harmonia, de uma família em harmonia, né? Eu estou agora há poucos dias para ser avô. Então, a gente acompanhando da Vitória, vocês conhecem a Vicky, sim, né? A gestação, que coisa maravilhosa. Como que pode, né? Nós nunca vamos ter essa, né? Eu e você não vamos ter essa experiência da barriga crescer, de ter um ser, né? A Michelle pode falar melhor para nós. De repente, ter ali um ser que vai... Que coisa maravilhosa, que coisa perfeita, que excelência, não é? Deus é o Deus da excelência. Deus ama a excelência. Verdade. Deus ama o trabalho e Deus ama a excelência. Muito bom. Diz que o trabalho do homem não é descobrir, né? Não é fazer as coisas acontecer, é descobrir o que Deus já fez. E muitas vezes essas descobertas estão nos detalhes, né? Como que as pessoas conseguem, bispo, trazer isso? Porque muitas vezes a gente, né, traz a palavra, busca a palavra, mas quando a gente sai do nosso espaço ali, da igreja, enfim, a gente vive vida normal e aquela palavra parece que some, né? E acho que o desafio nosso como pessoas de Deus é manter isso em essência. Como que a gente consegue trazer isso em essência e viver todo dia como se fosse um dia de provisão, levando a palavra e sendo a palavra? Boa, perfeito. Até porque nós vivemos um mundo que não é o plano A de Deus, né? Nós sabemos que o pecado entrou. A Bíblia diz que não tinha espinhos e abrolhos. O que são espinhos e abrolhos? São os atrapalhos da vida. O que a gente faz hoje? A gente resolve problemas. Se não tiver problema, não precisa de um empresário, não precisa de um advogado, não precisa de um médico, né? Sim. Então hoje nós temos espinhos e abrolhos. Então a essência do mundo são problemas. A gente sempre está resolvendo problemas, não é? Então, quer dizer, quando a gente está numa esfera espiritual, digamos assim, onde tem uma paz e tem harmonia, e a gente vem para o dia a dia, e a gente vai enfrentar problemas. Casa tem problemas, educar filhos é problema, não é? Mas tem um detalhe muito interessante. Romanos capítulo 12 fala sobre a renovação da mente. Quando nós expomos a nossa vida na leitura da palavra, a leitura bíblica, que é o quê? O que é a Bíblia? A Bíblia é a vontade de Deus, expressa num livro. Certo. Na verdade, numa biblioteca. São 66 livros, né? Quando você vai lendo, vai renovando a sua mente. Nós somos o que nós lemos, certo? Quando eu renovo a minha mente, eu renovo as minhas emoções. E eu renovo as minhas ações. Então, o que acontece? Eu não preciso forçar para fazer algo, porque já está renovado aqui. Eu passo a viver isso de uma maneira mais contínua, mais natural, certo? As minhas ações passam a ser as ações conforme a palavra de Deus. E nós não colhemos do que nós sabemos, nem colhemos do que nós queremos. Nós colhemos do que nós agimos. Certo. Eu posso querer algo, mas eu estou fazendo uma outra ação, né? Então, Sim. Se eu consigo alinhar mente, emoção e ação, a partir da palavra de Deus, eu começo a colher as coisas que estão na palavra de Deus. Por isso que eu sempre falo o seguinte: você não precisa dizer, eu creio na Bíblia ou não creio na Bíblia. Apenas viva a Bíblia. E ela, por si só, vai falar se ela é verdadeira ou não. Muito bom. Que aula, a gente na arena, a gente fala assim para os nossos gladiadores, que você é resultado do que você empilhou na vida. Uau. Então, você bota na sua mente que você criou um empilhamento de informações, fortaleceu, acreditou naquilo, virou uma verdade. Como que você faz para refazer a rota? Reempilha. Né? Por isso que a gente lá em casa tem esse hábito. Ontem a gente conversou mais sobre isso. A gente quer levar para as crianças, né, esse empilhamento.
Perfeito. Né? Perfeito. Com princípios, Perfeito. com tudo que a gente sabe que vai dar uma direção muito boa na vida. E o que precisa ser feito? É empilhar, é ter contato. Você é aquilo que você tem contato. Então, se as tuas amizades, por exemplo, elas não forem amizades boas que te levam para o lugar bom, você está empilhando coisas que vai te levar para o abismo. Não tem como. Você tem que rever isso. E é assim com tudo na vida. E mais uma tirada excelente para você poder levar para dentro da tua casa, colocar na tua família. Colocar esse ensinamento. Bispo, tem um estigma, isso infelizmente, a gente sabe que é muito comum, mas a galera tende a olhar o pastor como o homem do dinheiro. O homem do dinheiro. O homem do dinheiro. E o pastor que não tem uma igreja grande, a galera fica assim, por que esse cara não tem uma igreja grande? Será que faltou fé nesse camarada? É esse julgamento. Como é que você trata isso? Agora eu acho que é uma palavra para os pastores que estão nos assistindo, para a galera que está iniciando o ministério. Pega essa palavra. Perfeito, perfeito. É interessante porque se o pastor chega com um carrinho lá, né, bem velhinho, não é? Certo? O pessoal vai olhar para ele e vai falar o seguinte: esse não tem fé. Se ele chega com um carrão, né? Falei, esse está roubando da igreja. Está roubando da igreja. Eu diria que era de muita fé. Exatamente. Né? Infelizmente. Hoje né? o Brasil aprendeu a prosperar. Vamos falar a verdade aí, de alguns anos para cá. E quero mais uma vez parabenizar vocês, porque vocês trabalham numa área tão necessária para o nosso país, para o nosso Brasil, que é a educação financeira. Nós não temos educação financeira. A nossa escola formal não se educa financeiramente. Não. É? Mas hoje isso tem podcast, tem material, né? Hoje tem curso, hoje as escolas estão trabalhando em educação financeira, enfim. Eu acredito que para os próximos anos haverá uma mudança de mente muito grande. Então o Brasil tem prosperado, graças a Deus. Né? Então as pessoas têm aberto a mente para isso. Hoje você está trazendo um pastor, né, aqui para o podcast na Arena da Riqueza, onde normalmente são empresários que estão assistindo. Olha só que isso é uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma. Certo? Então as pessoas estão aprendendo a ver e as pessoas conseguem separar. Elas têm esse discernimento. Pode levar certo tempo, mas elas conseguem saber qual é o pastor bom, correto e qual não é. Assim como nós conseguimos fazer isso com o juiz. Qual é o juiz bom, qual não é? Qual é o médico bom, qual não é? Qual é o advogado bom, qual não é? Qual é um empresário que é bom, qual não é? Não adianta, isso é uma seleção natural, certo? Agora, existe sim esse conflito, tá? O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que todo pastor que faz bem o seu trabalho é digno do seu salário. Certo. Né? Nós chamamos de ajuda de custo, porque pastor não é profissão. Então ele recebe o nome técnico é prebenda. Prebenda. Prebenda é um nome diferente, mas é prebenda. Que é ajuda de custo. Na nossa comunidade, na nossa terra, o apóstolo, nosso apóstolo, que é quem iniciou a obra, o fundador, que é o bispo Robson Rodovalho, ele tem sempre um ensino para nós da seguinte maneira. É o seguinte: todo pastor pode enriquecer, pode ter uma vida abençoada, mas não do ministério. O ministério te dá uma ajuda de custo. Se você quer e tem direito, vai abrir um negócio, vai trabalhar. Tanto é que hoje nós temos 90% dos nossos pastores, né? Bispo, o que é um bispo? Né? Uma pessoa que supervisiona uma região. Né? Então, eu sou pastor aqui no Balneário Camboriú e supervisiono a nossa região, que é a norte de Santa Catarina, que eu acho a região mais bonita do Brasil. Não é? Então, o que acontece? Todo bispo, todo pastor, 90% hoje da nossa igreja, eles têm um trabalho. Temos advogados, médicos, psicólogos, empresários, pessoas que trabalham, normalmente são CLT, e estão no ministério também. Como a gente tem um trabalho de liderança, isso nos ajuda a conduzir a igreja. Se nós não tivéssemos um trabalho de formar líderes, ficaria muito pesado, não é? Então, como que funciona? Funciona de uma maneira muito simples. O pastor trabalha, ele tem a sua igreja, ele tem uma ajuda de custo, mas ele pode sim ter uma vida abençoada, ele pode sim oferecer para a sua família, para os seus filhos, uma boa educação, ele pode sim tirar um tempo de férias abençoado, entendeu? Isso é bênção. O que acontece? A comunidade, a igreja que conhece o pastor, que convive com o pastor, né? As nossas ovelhas convivem, sabem o meu endereço, conhece a nossa história, conhece os nossos filhos, eles ficam felizes quando nós prosperamos. É interessante isso. Eles ficam felizes e passa a ser um testemunho para a nossa igreja. Passa a ser um testemunho para a nossa comunidade. Porque como que você professa a fé
Porque quando nós estamos falando de prosperidade, tá? Nós não estamos falando de enriquecimento financeiro. Certo. Porque prosperidade é muito mais do que isso, né? É interessante, eu posso tocar num outro assunto? Claro, o podcast é seu, vamos embora. Dízimo, né? Vamos falar, porque nós estamos falando aqui de... Eu entro nesse assunto. Pronto, então... Interessante que dízimo, que fala ali em Malaquias capítulo 3, diz o seguinte, que se você devolver o dízimo, vamos falar assim, o que é o dízimo? O dízimo é uma parte do que você recebe, que você tem, que você devolve para aquilo que você entende que é a sua fonte inspiradora. Certo. Tá? Então você está devolvendo para a sua fonte, você está honrando a sua fonte. Tá honrando a sua Hoje o fonte. dízimo é muito falado em todas as áreas, mesmo não sendo na área cristã, relacionada à religião e igreja, né? Ou seja, você devolver, você ser generoso. Você exercer a gratidão, Pronto, né? Você exercer ótimo, a gratidão. né? Nós fazemos isso onde? Na igreja. Na igreja. Entendemos que ali nós recebemos a palavra, convivemos na nossa comunidade de fé e assim por diante. Agora, olha só que interessante o dízimo. Olha a promessa do dízimo. Se nós entregarmos o dízimo, o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Tá? Esse é um texto bem conhecido, até para quem não está na igreja conhece esse texto, bênção sem medida. Eu sempre falo para as pessoas, não devolva o seu dízimo para você trocar de carro. Não devolva o seu dízimo para você comprar roupas melhores. Por quê? Carro, vamos colocar aqui um Tesla aí, sei lá, um Tesla, R$1 milhão. Dando um exemplo. R$1 milhão, o que acontece? Tem medida. 1 milhão tem medida. Certo. Uma casa, seja aqui, né, na frente do mar, aqui do Balneário Camboriú, R$10 milhões. Tem medida. Então, qualquer coisa que você coloca esse valor em espécie, tem medida. Quando ele fala bênção sem medida, eu faço a pergunta, quanto custa a tua saúde? Quanto custa teu casamento? Vai para outro nível, né? Outro nível. Outro nível de entendimento. Quanto custa você viver uma vida com propósito? Quanto custa a tua paz? Isso não tem valor. Então, o dízimo, a bênção do dízimo é muito maior do que você deixar ele pequenininho. Não, vou dar o dízimo porque estou trocando com Deus. Eu dou o dízimo e a minha empresa vai melhorar aqui. Não, para com isso. Vai trabalhar. Deus é contigo e o seu trabalho, a sua excelência vai atrair finanças e você vai ser abençoado financeiramente. Mas isso aqui não vai trazer o resultado que você não pode comprar. Sua paz, sua saúde mental, seu casamento, né? Seus filhos, né? Vou dar um exemplo para ti, porque eu sei que vocês trabalham com isso. Sucessão. Você quer uma tristeza maior do que um empresário, uma empresária que trabalha a vida toda e chegar no momento da sucessão, os filhos não querem conviver contigo, conviver com a tua empresa, seguir a sua história. Isso deve ser muito frustrante, né? Frustrante. Então, sucessão, a palavra sucesso é sucessão, né? Então, sucesso não é você ter, é você poder suceder. Então, quer dizer, isso é bênção de Deus, né? Verdade. Então, olha que coisa interessante. Então, quando a comunidade de fé, a igreja, vê que o pastor está pregando aquilo e também está vivendo, pronto, aí causou autoridade. A gente bate muito nessa tecla dentro da arena. Se a gente tiver gladiadores aqui assistindo, eles sabem que a gente fala muito sobre isso. O jogo não é faz o que eu falo, é faz o que eu faço. Exato. O tempo inteiro, é faz o que eu faço. É assim que funciona. Não adianta você jogar na teoria, não adianta você ficar criando teorema. Não, você tem que fazer, meu. Tem que... Quando a gente entra nessa seara do corpo, que é o desafio de você arrumar um tempo no dia para você poder treinar, né? Você se alimentar bem, comer às vezes coisa que você não gosta tanto, mas faz bem. A gente bate muito da tecla o seguinte: quem é tirar o açúcar, tirar o açúcar, o docinho da vida, né? Quem é em sã consciência, bicho, que vai falar, eu vou pra academia pegar peso pra caramba porque eu tô feliz. Não, ninguém faz isso com felicidade, não. O cara faz porque tem que fazer. Uma, 2 vezes dá até pra fazer com felicidade, mas depois começa a virar dor. Mas esse é o jogo. O jogo é que para você impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor, você não pode criar a teoria da academia. Você tem que ir. Tem que ir. E o jogo da prosperidade é exatamente isso. Não adianta você ficar criando teoria da prosperidade. Você tem que prosperar. E prosperar tem relação com o que tem valor, não com o que tem preço. Pronto, ótimo. Perfeito. Eu acho que um dos maiores desafios, na verdade, bispo, para quem está no mundo das finanças, né, que é o nosso caso aqui, é mostrar. Eu fiz isso, eu faço há 15 anos, eu fiz isso muitas e muitas vezes com os meus clientes de consultoria. Mostrar para ele que tem coisa que tem preço, e o que tem preço, cara, você vai pagar. Não negocia o que tem valor. Porque, e o que tem valor são coisas simples. É você, de fato, é você dormir bem, é você beber água, é você alimentar o seu corpo direito, é você fazer exercício. Aí entra no campo subjetivo, você ser honesto, você esperar a provisão de Deus, você ter confiança no que você está fazendo. Tudo isso são coisas de valores.
E o dinheiro não vai comprar. Perfeito. O dinheiro paga a tua cirurgia, mas ele não paga a manutenção do teu corpo, porque é você que tem que fazer. Perfeito. A cirurgia paga. Você vai no melhor cirurgião, bota lá R$200 mil, você sai lindo lá de dentro. Se você não tiver mentalmente organizado, 40 dias depois, os 100 mil foi pro saco. Exato. Porque você vai ter que manter isso aí. Muito legal, Bispo. Eu acho que assim, esse episódio, ele tá sendo um episódio que você tem que assistir mais vezes. Você tem que... Teve muita pérola aqui, né, irmão? Muita pérola. Insights. Muito insights. Porque o que a gente está falando não são processos, né, de Ctrl-C, Ctrl-V. São processos que você tem que parar, raciocinar, né? Você tem que entender conscientemente o que está acontecendo aqui para você tomar um novo rumo. É a nova vida. Perfeito. É a nova vida. Perfeito. Né? Que tanto se fala que é a proposta, né? É você abandonar aqueles velhos hábitos e você entrar em nova vida com novos hábitos. E, Bispo, quais são os planos futuros? Os planos futuros. Quais são os planos para o seu ministério, para as suas igrejas? Como é que está isso? Assim, tem um plano? Como é que funciona essa questão? Sim, tem plano, tem uma visão, né? Porque onde não tem visão, o povo perece, né? Acho que o principal de um líder é a visão dele, né? Legal. Então a gente tem uma visão, sim. A nossa visão para os primeiros 10 anos era constituir uma liderança e estabelecer uma visão, que é a visão da nossa igreja. A visão da nossa igreja está no nome dela, Sara Nossa Terra, que é inspirada no 2 Crônicas 7,14, né? Tá. O povo que ora, o povo que busca Deus, o povo que se arrepende. Deus vai ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então está ali. Então, sarar a terra é sarar o coração. Nós não somos agrônomos, né? Não é agricultura do que nós estamos falando. A terra, nós estamos falando do coração das pessoas. Assim como eu cheguei quebrado, assim como eu cheguei precisando de cura, eu quero compartilhar isso que aconteceu comigo. É isso que nós queremos. Certo. Uma comunidade de cura, uma comunidade... Segundo, nós queremos estabelecer uma liderança saudável, onde todas as faixas etárias possam ser alcançadas, desde a criança, do adolescente, do jovem adulto e do adulto, certo? Então nós queremos que a palavra de Deus, nós queremos que a experiência com Cristo, porque o cristianismo ele é uma religião da experiência. Ou você experimenta, não adianta eu falar, essa maçã é boa. Se você não experimentar, esquece. Ela não é de informação. Você não vira filosofia. Ela é de experimentar. E cada um experimenta e cada um tem o seu testemunho, tem a sua vivência. Então a gente quer que nós queremos uma comunidade que está nos princípios da palavra e que experimenta o Evangelho, que viva o Evangelho. E nós possamos levar essa palavra para mais pessoas, porque a própria palavra vai sarar corações. Então nós queríamos estabelecer uma visão bem clara sobre isso, nesses 10 anos. E os próximos 10 anos é o que nós queremos fazer, uma sucessão bem feita, para que a próxima geração que vier possa continuar esse trabalho para mais 10, 15, 20, 30 anos e possa continuar dessa maneira. Então hoje, o nosso trabalho, meu e da Leandra, e dessa liderança que começou conosco, é um trabalho de formação. Né? E queremos sim, né? Nós estamos aqui com a chácara que nós estamos começando a construir, agora nós estamos começando, depois de dar uma estabilizada, digamos assim, queremos poder ter nosso prédio próprio. Isso faz parte da parte patrimonial, da aquisição, nós estamos, né? Então é normal isso acontecer, mas a visão é com que essa liderança hoje, que está com 27, 28 anos, possa se preparar para ser os próximos pastores de 40, de 50 anos, tá? Então nós estamos orando para a segunda geração. Na verdade, a Sara Nossa Terra já está olhando para a terceira geração, né? Eu sou a segunda, tem a terceira, na verdade, para a quarta geração. Hoje a gente faz um trabalho em toda a Sara Nossa Terra, que são mais de 1000 igrejas, com os filhos dos pastores que são adolescentes. Inclusive, meu filho, Pedro, vocês também conhecem o Pedro, está lançando um livro chamado Close Friends. Tá? Recebi já. Tá? Isso, certo. E que esse livro fala da adolescência dele, como filho de pastores, e ele está compartilhando sobre o que aconteceu, os perrengues que aconteceu, né? Que filho de pastor não é pastorzinho. Porque geralmente carrega esse estigma. Isso é muito difícil, é muito doloroso, viu? Certo? E ele está querendo ajudar adolescentes, o ministério dele já faz isso, ajudar adolescentes a ser um close friends de Deus.
Muito bom. Pastor, aproveitando que a gente está na arena da riqueza e que a prosperidade, né, além do nosso episódio, do nosso programa também é extensiva a sua atividade, tanto de gestão da imobiliária quanto na gestão das igrejas. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente o que é a riqueza na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente fica procurando a riqueza e procura os lugares errados. E eu acho que isso não é nem uma citação, eu acho que é muito real. Como que a palavra de Deus coloca a riqueza para nós? Pronto. Bom, de maneira bem objetiva, porque é um tema muito bom a se estudar. Sabia que a Bíblia fala 60% sobre riqueza, dinheiro e prosperidade? Porque a prosperidade não é só dinheiro, né? Mas ela fala sobre, né? Jesus falou sobre isso, né, também. Eu diria que a primeira coisa de riqueza é paz com Deus. Acho que é a primeira. A primeira é ter paz com Deus. É você colocar a sua cabeça no travesseiro. Nós cremos na vinda de Jesus e saber que se hoje for o dia que Jesus estiver voltando, eu estou em paz com Ele. Não é? Acho que essa é a primeira coisa, né? A certeza da salvação. A segunda coisa, Provérbios 10, 22 diz assim, que a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Então, quer dizer, existem outras coisas que enriquecem, mas traz dores. Mas traz dores. E a bênção de Deus não. Então, acho que a primeira coisa é paz com Deus, o segundo é ser abençoado por Deus. Sabe se sentir uma pessoa abençoada? Nós temos a história de Jacó, né? Não vou me alongar aqui, mas Jacó lutou para ser abençoado. E quando ele agarrou o anjo, né, ele falou o seguinte, eu não te deixarei ir, senão me abençoares. Você veja que ele tinha o desejo que toda pessoa tem. Eu acredito que toda pessoa no íntimo tem de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa que dá certo na vida, de ser uma pessoa que encontra felicidade na realização do seu dia a dia, não é? Certo? Então a primeira coisa é paz com Deus, a segunda é ter a bênção de Deus sobre a sua vida. E a terceira riqueza é a riqueza da família. Porque como é ruim você chegar e passar a linha da chegada, né? Conquistar, seja o carro do sonho, a empresa do sonho, aquela viagem do sonho, e você não ter ninguém para você compartilhar. Para compartilhar. Para andar junto, para visitar. Exatamente. Porque quando a gente alcança lá um objetivo lá no nosso trabalho ou no ministério, eu pego a Leandra, minha esposa, né? E falo, vamos celebrar. Então, como é gostoso você ter alguém para celebrar, não é? Lá no jantar, toda quarta-feira nós temos o jantar, o almoço em família, né? Tá lá os filhos e lá todo mundo tem uma obrigação. O que é que nós estamos celebrando hoje? Cada um começa a falar. Desde as pequenas coisas, não é? Desde as pequenas coisas. Tá? Então, quer dizer, ter uma família, ter alguém, ter amigos, não só família, mas ter amigos, que você possa celebrar as suas conquistas. E também aqueles que vão te ajudar nos momentos difíceis, né? Sim, que a vida ela é feita de celebração, momentos altos, e a Bíblia fala, né? Os vales e os montes. Tem hora que tu está no monte, a coisa está dando tudo certo, mas tem hora que está no vale, né? Está no vale. Então, eu colocaria essas três coisas, tem mais também, né? Tem a saúde, a saúde foi falado aqui, a saúde física é riqueza. Eu acredito que conhecimento é riqueza. O livro de Provérbios está repleto, dizendo, ama o conhecimento, paga o preço pelo conhecimento, não abandona o conhecimento. E eu diria que a outra coisa é estar cercada de pessoas boas. O famoso network, né? O network. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele usa pessoas. Quando o diabo quer te atrapalhar, Ele usa pessoas também. Então, olha como pessoas é importante. Estão em tudo, né? Tem tudo, né? Tem tudo. Tá em tudo. Muito bom. Legal. E aqui a gente está fazendo até muitas perguntas, né, ou questionamentos. E o que o bispo gostaria de falar que não lhe foi perguntado, mas é uma mensagem ou uma palavra, fala assim, putz, essa é uma situação que eu gostaria de falar. Uau! Boa pergunta. Jornalista, cara. Jornalista, né? Eu fico daqui do lado só bebendo aqui da fonte para entender como é que eu faço. Jornalista, né? É inspiração divina. Falamos aqui sobre família, sucessão, saúde, né? Falamos aqui sobre dinheiro, falamos aqui sobre dízimo, né? Um pouquinho sobre ele. Eu acredito que o que nós falaríamos é o seguinte, a você que está nos assistindo, como muito bem falado, a vida ela é feita sobre espírito, alma e corpo. Talvez você está investindo no corpo, cuidando da saúde, parabéns, talvez na alma, conhecimento, mas invista no seu espírito. Eu acredito que hoje nós falamos sobre trabalhar, sobre um empresariado, um empreendedorismo de alta performance. Certo. Se fala muito isso hoje, né? Sim. No meu ponto de vista, não há como chegar na alta performance sem ter uma vida espiritual. Sim.
né? Porque a vida espiritual traz paz, ela traz discernimento, ela traz unidade. Então, que o apelo talvez que eu gostaria de fazer é busque a espiritualidade, né? Busque essa presença de Deus, busque estar mais próximo, compreender, né? Busque pessoas que possam te ajudar nisso, porque esse caminho da espiritualidade com certeza vai refletir no seu empresariado. E é importante que, veja, ele falou espiritualidade, não religiosidade, que são coisas totalmente diferentes. Talvez você tenha aversão à religiosidade e que, de fato, ela causa um sentimento ruim. Agora, a espiritualidade não. Até porque se a gente, né, for trazer isso em exemplos práticos, né, quem está nos assistindo pode dar um Google aqui e pesquisar as pessoas de grande sucesso para você hoje e for ouvir um podcast delas, que é interessante esse podcast, porque traz a essência da pessoa, traz os valores dela. Todas unânimes vão colocar Deus em primeiro lugar. São E aí cada um vai Perfeito. colocar a sua categoria. A família em segundo, o trabalho em terceiro. Se não for todos assim, vai ser A maioria. 99,99%. Exato. É a maioria. E eu costumo bater na tecla que, assim, se você for eficiente, pega isso aqui, que pode mudar completamente o teu jogo. Se você for eficiente, você vai dar certo. Para fazer coisa boa e fazer coisa ruim. Tá? Você pega a camarada que faz muita coisa ruim porque ele faz com eficiência. Então, a eficiência, ela gera o resultado. Agora, tem uma questão. Se você quiser prosperar, não basta só ser eficiente, cara. Você tem que ser eficiente, mas você tem que reconhecer que você não é um fim em si mesmo. Aí nasce a prosperidade, porque Exato. nasceu a espiritualidade de você reconhecer que você não é o cara, não é o bichão da goiaba. Não é. Você sabe o que eu estou falando e você sabe muito bem que isso tem que ser mudado. Bispo, a gente está chegando agora no momento que a gente faz, a minha esposa vai conduzir, que é um momento que para nós é muito legal, porque você vai poder definir o que a gente vai falar para você com uma única palavra. A gente vai soltar uma palavra de cá e você vai representar, vai mostrar como que essa palavra se representa em você. Tudo certo? Ok, É o duelo da arena, né? É o duelo da arena. Olha aí. Bispo, dinheiro. Dinheiro, liberdade. Presença de Deus. É tudo na vida de uma pessoa. Família. O maior bem que nós podemos ter na Terra. Seu propósito. Meu propósito, impactar vidas e deixar um legado. Medo. Medo de perder a presença de Deus. Inspiração nos dias difíceis. Minha esposa, meus líderes espirituais, Bispo Robson e Bispo Serino, e alguns adolescentes que estão conosco há mais de 10 anos. Muito bom. E, Bispo, finalizando, né? Falta Finalizando. uma parte, o futuro. E o futuro? Verdade. O futuro, coisas boas virão. O futuro é viver, né, a vida que Deus deu com simplicidade, graça e gratidão. Muito bom. Bispo, nós estamos chegando ao final. Foi um papo assim que Leve. eu tenho certeza absoluta que você vai buscar de novo, vai ouvir outras vezes, vai encaminhar para um monte de gente, porque foi um papo muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Arena da Riqueza, em nome de todos os gladiadores que fazem parte, né, do nosso ecossistema. A gente agradece muito a sua presença e a gente tem uma dinâmica que é a seguinte: com certeza vai acontecer, porque quando o episódio nosso, ele é em placa que a gente chama, né? A galera gosta, a gente faz também na internet depois, no modelo de live, porque o pessoal pergunta, né? Então a galera da Arena vai todo mundo para fazer pergunta. Que legal. Então eu tenho certeza... aliás, esse aqui já está consumado. Vamos fazer uma live depois? Vamos fazer sim. Então tá bom. Então a gente termina agora da seguinte forma. A gente tem um hábito de terminar o nosso podcast que é da seguinte forma. Não tem como, porque a gente vai fazer um brinde aqui. A gente brinda o... Amor, você vai pegar aqui, vai virar a câmera para você poder filmar o nosso brinde aqui, ó. A gente vai brindar o nosso podcast de hoje, que foi sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por tudo, viu, Bispo? E a você que nos acompanhou, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus negócios, os teus planos, os teus projetos. E até o próximo episódio.